O estado de espírito no qual nos encontramos molda a forma como enxergamos a vida. Isto é um fato incontestável, inegável. Tanto é que em alguns extremos a pessoa chega a tirar a própria vida, ou há quem tire a vida do outro. Como que a pessoa pode cometer uma loucura? É porque naquele momento, os 5 minutos, o estado de espírito no qual aquela pessoa entrou o levou a cometer aquela loucura. O apóstolo São Pedro nos fala sobre as 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então, cada um de nós estamos ali numa escalada. Agora, sem dúvida alguma, para um grande número de pessoas, a máquina chega a emperrar, engasgar ali quando chega na temperança. Temperança. Temperança é uma capacidade que o ser humano tem, não é, de controlar as suas emoções. A ciência nos diz que isso está no lóbulo pré-frontal, essa parte do cérebro que fica logo atrás da testa, e nós sabemos, a religião nos ensina, né, que isto é uma habilidade do espírito. Mas, de fato, nenhum não diverge do outro, porque o nosso espírito, ele atua através dos sentidos que estão inteiramente ligados ao cérebro, né? Como raciocínio, totalmente ligado ao cérebro, imaginação, memória, né? Tudo está ligado ao cérebro. Então, o que a Bíblia nos ensina e a mensagem nos ensina é o que pode nos livrar das grandes armadilhas do diabo. Porque o profeta, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, o profeta disse uma frase que para mim é o resumo de toda aquela mensagem. É esta frase. O profeta disse: se o diabo conseguir te colocar sob pressão, você tomará decisões, fará coisas que você não faria se você estivesse no seu estado normal. Então, o que nós devemos entender é que as nossas ações, o nosso comportamento é, antes de mais nada, um reflexo do nosso estado de espírito. Às vezes você vê uma pessoa xingando, esbravejando, o que aquilo representa? O estado de espírito no qual ela está. Você olha para o outro lado, vê pessoas sorrindo, né? O estado de espírito. Às vezes uma pessoa escorrega e cai no meio da rua, né? Dependendo do estado de espírito de cada uma pessoa, vai ter uma interpretação diferente. Uma pessoa pode olhar e falar: toma, quem manda não tomar cuidado? Outra pessoa ri, outra pessoa se compadece e ajuda. 3 interpretações totalmente diferentes sobre o mesmo fato, não é verdade? Por quê? Porque isto reflete o estado de espírito em que cada um estava. Agora, nós temos armadilhas por todos os lados. Bom, isso foi apenas uma força de expressão, né? Eu não sou do tipo de pessoa que quer criar neuróticos. Mas nós temos realmente várias armadilhas que o inimigo coloca diante de nós, armadilhas disfarçadas. E nós temos que ter a habilidade de reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas, e mesmo quando a gente não reconhecer aquela armadilha e a gente estiver caído dentro dela, nós temos que ter dado por Deus amortecedores destas emoções,
para que a gente possa administrar a nossa vida e não deixar escapar a pressão de uma forma que vai nos prejudicar, né? Então a falta de temperança pode nos levar a deixar escapar uma pressão que foi acumulada ali através de algo que você vai falar e vai se arrepender depois, ou uma atitude que vai se arrepender depois. Então nós temos que buscar de Deus esta força, este poder, porque, olha, é importante entender que o diabo sempre vai falar que a gente não vai conseguir vencer aquela coisa ou aquele problema, mas você tem que lembrar que além de humano, acima de humano, você tem um poder dentro de você que te faz uma pessoa incomum. Nós somos sobrenaturais, tá certo? Onde termina a nossa força, começa dele. Onde termina a nossa área de atuação, começa dele. Porque se nós não tivermos consciência disso, nós vamos nos limitar a meros humanos. E nossa passagem aqui pela terra vai ser uma calamidade. Mas olha Josué. Josué ele não se limitou à sua área humana. Josué, ele parou o sol, né? Josué, ele derrubou os muros de Jericó, ele secou o rio Jordão, ele fez coisas tremendas, tá certo? Então, isso nos leva àquele pensamento de que de qual é a nossa identidade, né? Qual é a nossa identidade? Quem somos nós? O que é identidade? Identidade é simplesmente um conjunto de convicções, não é? Que define a nossa individualidade perante a sociedade, né? Isso é o que é identidade, é o que nos define. Eu sou forte, eu sou inteligente, ou eu sou tolo, eu sou fraco, eu sou covarde, eu sou corajoso, eu sou medroso. Não importa quais são as convicções que você tem acerca de si mesmo. Agora, essas convicções que cada um tem é o que o define, não é? Perante a sociedade, perante a vida. E estas convicções formam também um muro, uma barreira, uma limitação dentro das quais nós vamos atuar. Então, são as nossas convicções que criam um muro, uma barreira que não nos permite ir além, né? Então, por isto, a necessidade de nascer de novo. Jesus Cristo, em São João 3, verso 3, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Quando você nasce de novo, a sua identidade se expande, os muros que te limitavam, né, eles se tornam quebráveis, suscetíveis à destruição. Porque quando a sua própria personalidade te diz que você não consegue fazer aquilo, porém com o novo nascimento e o conhecimento da palavra de Deus, São João 8,32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento desta verdade nos liberta. Salmo 27, verso 1 diz que o Senhor é a força da minha vida. Então, se o Senhor é a força da minha vida, a minha força não está limitada dentro da capacidade humana. Ela vai além. Então, meus preciosos irmãos, nós devemos entender isto, que não é simplesmente saber, conhecer a verdade que vai me permitir agir baseado nessa verdade. É necessário também entrar no Espírito, porque se eu descubro, o Senhor é a força da minha vida, mas fica assim, o Senhor é a força da minha vida. Isso não me põe no estado. É importante entender também que a minha atuação, ela não é somente uma representação
da minha identidade, da consciência que eu tenho de quem eu sou, mas ela é também e mais uma representação do meu estado de espírito naquele momento. Então Paulo disse, né, que cantarei em espírito, essa é a importância das coisas. Por isso, quando a gente chega na igreja para adorar a Deus, nós devemos entrar no espírito de adoração. Se é na hora de escutar a pregação, devemos entrar naquele espírito, né, de absorção, entrar naquele espírito de expectativa, porque você receberá aquilo que você espera. Então, o estado de espírito são essas duas grandes coisas que moldam o nosso comportamento: a identidade e o seu estado de espírito. Então, a identidade que você tem, que é a sua autoconsciência, e o seu estado de espírito é que vai determinar os resultados, né, que você terá nas lutas, nas provas. Então, devemos andar em espírito. Se você, em momentos cruciais principalmente, né, você tem momentos cruciais, coisas a vencer, se você entra no espírito, se você fala com Deus e você entra naquele estado de espírito de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você não vai ser um fracassado, um molenga. O problema é que a gente às vezes encara as dificuldades no estado de espírito limitado, de limitação, de fraqueza. E Provérbios 24:10 diz que se você se mostrar frouxo na hora da prova, a sua força será pequena. Então, entenda que a sua atuação é um retrato, um reflexo do seu estado de espírito. Tá bom? Então tem estado de espírito para orar, tem estado de espírito para cantar, tem estado de espírito para ouvir, tem estado de espírito para atuar. Para cada ação, cada atitude que a vida requer de você, existe um estado de espírito adequado. Então precisamos perceber qual é o estado de espírito adequado para aquela situação e entrar no espírito. Deus, Ele nos capacitou para enfrentar todas as lutas. Por isso, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Descubra qual é a luta que você tem para enfrentar, qual é o estado de espírito que você tem que entrar e lembre-se, o Senhor é a força da sua vida. De fato, verdadeiramente, você pode todas as coisas. Deus te abençoe. Um ser tão poderoso que vem como um vento impetuoso. Este ser mudou a minha vida, me dando paz e alegria, pois quando eu estava perdida, este ser me deu a razão para viver.
viver, sim, sim, Ele é o Espírito Santo que me deu uma nova razão para viver. Este ser chora quando eu choro, se alegra quando eu me alegro, quando estou triste. Este ser é o meu consolo, traz de volta o sorriso dos meus lábios, pois quando eu